Dudu Oliveira tá de volta pra falar do Leozinho, que assumiu uma nova função no Furacão. E vem chamando a atenção que mesmo saindo da ponta, o Leozinho vem desempenhando a função de meia muito bem. Ele que, quando tem um outro ponta direita ali pra jogar junto com ele tá fazendo mais essa função de armador, de cair um pouco mais pro meio pra armar o jogo. A gente imaginava que o Leozinho era só drible, atacar bloco baixo, mas o Leozinho tá conseguindo armar o jogo também. E é a grande tendência pra amanhã, a grande mudança que deve acontecer na equipe é a saída do Filipinho e a entrada do Leozinho. Daí o Mendonça seria o ala e o Leozinho o meio armador. Ele que ainda não deu assistências, né, nessa nova função, mas é a grande esperança pro Atlético conseguir atacar um pouco mais Volta Redonda, que talvez venha um pouco mais fechado. Precisa do resultado, mas ainda assim vai ter cautela, assim como outras equipes da Série B também tiveram com o Atlético. Então, o grande debate é, o Leozinho pode ser o meio-campista, o meio-armador do Furacão, principalmente dentro de casa, e até ampliando também a discussão para temporada que vem. O Leozinho também deve renovar o contrato e permanecer na Série A ou na Série B, independente de onde o Atlético esteja. Olha, o Leozinho, ele ainda é um jogador que pra mim é uma incógnita. Sim, o Leozinho fez bons jogos, não tem essa confiança toda ainda que ele realmente pode jogar como esse meia de armação. E acho que o principal de tudo nesse caso é que o nível de competição é muito diferente, né? A gente fala que a Série B tá nivelada por baixo, e é o que o Christian sempre fala, não é só porque a Série B tá com nível baixo, é sim porque o nível Série A é muito alto. Ele está se tornando cada dia mais alto, os investimentos estão cada vez maiores. Talvez seja até uma sacanagem fazer isso, tá? Com o Samuel Lino, mas eu vou comparar o Samuel Lino ao Leozinho, porque o Samuel Lino é um cara que joga muito mais preso pela ponta, como o Leozinho se mostrou, onde ele rendeu mais até agora. Talvez se colocar o Samuel Lino perto do gol, mais perto do gol, ele vai ajudar mais também. Porque ele tem começado a finalizar melhor, ele faz gol, ele já fez gol impedido, fez gol no último jogo, jogou melhor no último jogo. Mais finalizações, ele tem arriscado mais finalizações, exatamente. E o Leozinho, ele querendo ou não, ele é um cara que bagunça a defesa com o drible. E eu não sei se ele vai conseguir ajudar tanto nessa questão de meia de armação. Preciso ver um pouquinho mais dele nessa função para saber se realmente ele vai ter condição, principalmente de jogar no nível muito mais alto, que vai ser uma possível Série A. E lembrando, o Leozinho já teve enfrentamento de Série A essa temporada contra o Corinthians e contra o São Paulo. E pelo menos contra o São Paulo ajudou muito. Contra o Enzo Dias ficou perdido. Contra o Angileri teve ali uns probleminhas ali, mas o Angileri conseguiu conter o Leozinho. Mas o Leozinho deitou no Enzo Dias aquele dia. Assim, na função mais de armador por dentro, eu ainda preciso também ver mais minutagem dele por ali. Ele até em alguns jogos já tem caído mais por dentro, né? Até quando ele tava de ponta lá, de extremo, às vezes ele tenta centralizar um pouquinho, né? Às vezes vem buscar a bola. Só que assim, pro Leozinho essa temporada já valeu demais. Nossa. Porque ele já se firmou numa Série B, né? Porque ano passado ele jogou a Série B do Ituano, um time que caiu, né? Fadado ao rebaixamento desde o início do campeonato, né? Sempre teve na zona de rebaixamento. E ele não foi titular, né? Nesse time era até o Alberto Valentim lá, um período o treinador. Ele não conseguiu se firmar lá, conseguiu saltar para um Atlético, com um contrato aí de 2 anos. E até que eu já tinha comentado aqui no Bate-Pronto, porque eu imaginava que ele veio pro Atlético com a ideia de se desenvolver num time que ia subir. Não sobrando, mas pelo menos ia estar sempre no G4. E não foi isso que aconteceu. Ele se meteu num Atlético problemático, que teve que ser jogada a responsabilidade nele durante alguns jogos, né? Não para ele resolver, mas ele entrou numas frias durante a competição e ele conseguiu se sair bem. Então ele já é um jogador que algum time que tiver na Série B ano que vem pode olhar pro Leozinho e falar, pô, Leozinho dá pra compor o nosso elenco, dá pra ser titular aqui no nosso time. Então a temporada do Leozinho já valeu muito porque ele se provou num campeonato profissional de segunda divisão no Brasil. Uma galera, e eu puxo essa fila, tem que pedir desculpa pro Leozinho. Porque eu falei, cara, eu chamei essa contratação de várzea. Não tô falando que vocês foram contra, mas eu fui. Eu tô deixando só claro. tô dizendo que você errou. Eu errei, com certeza. Mas eu também errei, então fala, eu errei. Eu errei. Então tá... Mas eu também tenho que pedir desculpa. Eu falo também que eu errei tranquilamente, porque o que a gente tinha do Leozinho no recorte era o Ituano, em que ele não foi nem titular.
sabe? Então eu vejo como uma possibilidade grande, sim, dele ter se mostrado bem esse ano. E eu acho, Gui, que ele tá credenciado já, se o Atlético subir ou ficar, Compor o a elenco. permanecer no Atlético. E o Odair ele já comentou algumas vezes sobre a questão do Leozinho. O Odair fez uma nova pré-temporada com o Anderson Nicolau quando ele chegou. E ele falou que o Leozinho sentiu demais, né? Que não estava acostumado. Daí, não sei se foi uma crítica também à preparação física do técnico Maurício Barbieri, mas ele falou que o Leozinho chegou até a vomitar em alguns treinamentos. Porque ele não tá acostumado ainda com essa questão do campo. Mas ele pegando o físico, o ritmo e também a questão tática, que pra mim é o mais importante, a gente já viu o Leozinho marcando um gol de voleio, por exemplo, que infelizmente não valeu na arena, uns passes de letras maravilhosos, quebrando linha, também aquele drible dele que é muito interessante, que ninguém consegue pegar. Então, se o Leozinho melhorar, principalmente na parte tática, eu acho que ele pode virar um bom ponta pra Série B e até um bom reserva pra Série A. Porque eu acho que a gente tinha muito aquele estigma também do fato dele, né, ser jogador de futsal e, claro, é uma adaptação, né, e eu acho que ele tem consciência disso. Só que eu acho que ele surpreendeu pela personalidade, porque quando ele foi chamado, e em momentos críticos, inclusive, né, porque o Atlético teve um recorte pequeno, assim, de momentos bons, né, eu acho que o Leozinho, ele entrou com muita personalidade, muita confiança no que ele sabe que ele pode contribuir. E ele conseguiu entregar, eu acho que mais do que se esperava. Acho que até porque, coletivamente, o Atlético ainda era um time ali em construção, né? Já com a metade do campeonato em andamento. E ele ganhou a vaga de titular por vários jogos, teve sequência, né? Não sei também essa questão de atuar de uma forma mais centralizada, não tanto na dele, né? Eu acho que quando ele conseguiu ter essa liberdade para ser um jogador mais móvel, né, atuando mais pelo lado do campo, mas também em alguns momentos conseguindo ter essa movimentação para dentro, ele conseguiu ter uma boa atuação, mas é aquele cara que balança a zaga, que consegue finalizar também de fora da área, né, tem tentado algumas vezes. Marcou gol de falta já também. Marcou gol de falta, enfim, a qualidade do drible, associa muito bem ali pela esquerda também, vai para dentro. Acho que ele tem aquela, não só a força de vontade, mas a qualidade para fazer isso, né? Que não adianta também você querer e não saber. Eu acho que ele sabe o que ele pode ajudar e ele dá o seu máximo ali. Então acho que ele foi conquistando e conquistando o torcedor também, né? Toda vez que ele fazia ali uma boa contribuição, seja com passe ou com uma atitude dentro de campo, pedindo apoio da torcida, né? Ele tentava criar esse vínculo. Então eu acho que foi uma grata surpresa o Leozinho na temporada. Claro que não é um jogador que resolve, ele sabe o papel dele ali. Por isso eu acho que na Série A ele poderia sim ter uma participação de, não sei se como um jogador titular, mas acho que ele poderia compor o elenco. Acho que ele é um jogador interessante, principalmente pelo nível mental que exige uma primeira divisão. E o que desculpa, Dudu, mas o que me incomoda um pouco nesse caso do Leozinho ainda é a questão de ele ser muito preso aos jogos em casa. Ou aos jogos pra mudar patamar fora de casa pra atacar. Pô, tá difícil o jogo, tá retrancado, ou então tá perdendo. E eu não quero que, eu não gosto de jogador fique nesse estigma de jogador de segundo tempo, ou jogador que entra pra tentar fazer fumaça e tal. Eu acho isso ruim. Agora vocês vão dar risada de mim. E só pensando no futsal rapidamente, só pensando no futsal, a gente tem que lembrar de verdade que os dois maiores de todos os tempos do futsal, Manuel Tobias e Falcão, não conseguiram jogar no campo. Eu acho que o Falcão Mas teve a questão do Leão ali, porque ele entrou bem na maioria dos jogos do São Paulo, né? Aí ele teve a treta com o Leão. Só uma questão, lógico, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, o Leozinho é meio Denilson, de ser jogador de segundo tempo, de drible, mas não... Se ele encerrar a carreira com 70 gols, que nem o Denilson, que é chamado Denilson Show. O Leozinho tá com 26, né? 26. Dá tempo de fazer mais que 70, né? Eu não sei. Que o Denilson... Cara, assim... O Denilson não era mau jogador, gente, pelo amor de Deus. Não, excelente. Não me entendam errado, mas o Denilson não era um cara terminal, o Denilson não fazia gol, o Denilson tem 70 gols na carreira, né? O Denilson, ele ficou muito mais lembrado por uma cena, que é o lance dos turcos. O Denilson tem é aquela considerado... do Puyol também, que todo mundo... do Puyol também, é verdade. Toda hora tá no Instagram. O Denilson é ídolo da torcida do Betis, e pra ter noção, o Antony, que tá há um ano no Betis, já tem mais gol que o Denilson. O Denilson, ele chegou a ser a maior contratação da história do futebol, quando ele vai pro Betis. Falando em contratação, o Leozinho é a melhor contratação custo-benefício do Atlético nessa temporada?
Não sei. Não sei porque até... o Viveiro. Viveiros. Minha opinião. Mas é que o Viveiros é a Aí maior vem o custo do contratação bônus. da Mas é que daí- história. Custo-benefício. Ainda assim, ele vai subir o Atlético. Ele Tem que vai ser. subir o Atlético. Perfeito. Se o Atlético subir, você pode pôr nas costas do Viveiros. com Aí certeza. vale a dúvida pena. nenhuma. Eu concordo, O valor concordo. que for, né? Mas é porque assim, o Leozinho, ele chegou um momento a estar descartado do Atlético Exato. internamente. Então, assim, não sei Nem se... era relacionado. Não era nem relacionado, ele não estava tendo oportunidades nenhuma e assim, acho que ele não mostrava muita coisa lá. E felizmente ele conseguiu evoluir, mas eu não acho que realmente custo-benefício podemos colocar o Viveiros nesse caso. Eu acho muito difícil, porque se pegar o salário do Leozinho e o salário do Viveiros, Mas então, é que mas não, em tá, relação não vai se pagar voltando pra Série A com a entrega cota de direta. televisão. Com certeza. É a famosa frase, gol custa caro. 22 Exatamente. jogos com a camisa do Atlético, o Viveiro marcou 10 gols, sendo 9 na Série B e uma assistência. Como estão os números do Leozinho? O Leozinho tem 3 gols, se eu não me engano. Que ele teve o tem gol de uma falta assistência, né? e acho que mais assistência. Mas enfim, claro, o Leozinho ele foi uma boa oportunidade de É que a mercado. função eu não dele não lembro é de pra nenhuma ser o assistência goleador dele, da tá? equipe, né? Tem ele, assistência pro Renan Peixoto foi na do... Arena. 2 gols em 30 jogos, uma assistência. Uma assistência. Então, 3 participações. Não é tanto assim, Mas nossa, é que custo-benefício, independente do salário a dele. posição é diferente do Viveiros. O do também. Renan Claro. Peixoto, aquele que ele foi titular e que o Viveiros estava suspenso contra o Operário? Se eu não- Ele contra o deu Vila uma Nova? assistência contra o Amazonas. Contra o Amazonas. Agora, então? É. Ah, não, então eu confundi. Foi o Benavides que deu assistência pro Renan Verdade, Peixoto. tá, Se confundi. for o gol que eu tô pensando. Confundi. É que ele deu o passe de letra, né? Pro Benavides Isso, chegar. exatamente. Perfeito. Mas assim, beleza, só que o Leozinho ele era uma incógnita, né? Eu não acho que ele seja tão assim, falar do custo-benefício e tal, mas ele é um cara que se mostrou útil nessa reta final, principalmente. Mas se ele vai conseguir se manter nisso, não sei. E eu acho que o Viveiros é realmente a melhor contratação e daí com custo-benefício pela questão do que ele pode entregar no final do ano. Porque No sentido de chegar com acesso vale ali e o falar, valor, pronto, né? acertamos. Pagamos Que 5 aí- milhões de dólares no Viveiros, Mas eu mas colocaria não dá os nada. Ele dois. fez um monte de gol e... se E Viveiros o Renan Atlético Peixoto também. Porque o Renan Peixoto tem 7 gols com a camisa do Atlético e custou 6 milhões. 1 milhão pra cada gol quase. O Viveiros participou diretamente de 11 pontos do Atlético. Todas as vezes que o Viveiros participou de gols, ou contribuiu dando assistência com a vitória, ou evitou derrota. Então, 11 gols... 11 pontos. 11 pontos pode pôr na conta do Viveiros. Tem que colocar mesmo. Mas o Atlético, eles... Tudo bem, melhorou coletivamente, teve uma melhora ali pontual na defesa, mas o Atlético só tá na briga pelo acesso por causa do Viveiros. São 9 gols. Sim. 9 gols em 18 jogos, uma média de 1 gol a cada 2 jogos, né? Então, eu imagino que sem o Viveiros o Atlético não brigaria pra subir, ou não estaria aí dependendo só dele pra... O jogo pelo contra a acesso. Chape, por exemplo, não sei se o Atlético ganharia sem o Viveiros. Porque ele teve participação fundamental, né? Marcou 2 gols na partida. Até naquele jogo contra a América lá foi Contra o 2-2 CRB. e ele fez os 2 gols. Ele faz o gol da vitória contra o CRB. Agora contra o a Chape, Goiás. ele faz gol e sofre o pênalti. E a também. importância que ele teve fora de casa também, né? Principalmente 8 fora de gols casa. são Né? fora de casa, né? 1 gol só na arena. E ele deixou vivo o Atlético pra uma classificação na Copa do Brasil também. Que ele faz o gol aos 40 e poucos minutos com o São Paulo e vem com 2-1 pra Arena e o Atlético consegue E ele reverter. que traz E a ele expulsão do Rafael. Agora eu concordo. O Viveiros é o maior, sem dúvida nenhuma.